Estamos de volta, mais uma dica do quadro Bom Sabor. E hoje nós temos sopa paraguaia. Cheguei no estúdio e perguntei pra Carla, ô Carla, mas cadê a sopa? Tudo bom, minha linda? Seja bem-vinda mais uma vez. O pessoal do Mato Grosso do Sul já conhece essa receitinha, né? E eu fiquei surpresa. Eu falei, mas gente, não era uma receitinha de sopa? Eu tenho ali algo que parece, né? Ali um bolo de milho. E aí a gente ficou curiosa. Explica melhor pra gente essa história. Tem várias histórias. A que eu mais gosto, dizem que lá na Guerra do Paraguai eles levavam sopa e a sopa se derramava pelo caminho. Aí eles colocavam mais milharina para engrossar, para que não derramasse, aí virou a sopa paraguaia. E aí eu fui pro Mato Grosso e fui procurar comer e me ofereceram sopa em pedaços. Eu achei muito interessante. Faz muito tempo já isso. E desde então eu fico querendo trazer a sopa paraguaia. Nunca dá, porque é sempre alguma época festiva. E eu prefiro trazer uma receita que tem a ver com aquela época. Aí agora eu decidi trazer a sopa paraguaia porque eu acho super engraçado também falar assim, olha, a sopa paraguaia. A pessoa fica esperando uma sopa. Aí eu chego, a pessoa... Igual você, cadê a sopa? Né? Mas e é um bolo salgado. E a Carla estava comentando comigo, gente, ela foi para o Mato Grosso do Sul, aí precisou fazer essa viagem, e aí num café da manhã, ela foi no estabelecimento, e aí ofereceram para ela no café da manhã sopa. E ela olhou meio desconfiada, mas como assim, gente, a sopa no café da manhã? E aí quando veio... E no hotel era sopa. No café da manhã. Aí eu saí do hotel para procurar uma coisa para comer, era sopa. E que na verdade sopa, é como se fosse um bolo, né? E aí eu fui pesquisar e é muito mais comum do que a gente imagina. As pessoas conhecem, gostam e fazem. Só a gente aqui de São Paulo que não conhece a sopa paraguaia. Eu não conhecia. Adorei ser apresentada aí para a sopa paraguaia. De repente você que me assiste também de fora de São Paulo e não conhecia, a gente vai aprender como montar e agradar o paladar de todo mundo em casa e surpreender, né? Fala, gente, hoje então, pro lanchinho da tarde eu tenho uma sopa. Não, e é prato principal a sopa paraguaia. Aí eu até fiz uma salada, porque uma sopa paraguaia, uma saladinha já é uma refeição, você viu? Tem sustância. Tem sustância. É milho, é queijo, ovo, então a pessoa tá bem nutrida comendo um pedaço de sopa paraguaia. É como se fosse então um bolo de milho, né, bolo entre aspas, e aí você vai salgar com o queijo. Com o queijo. E dá sabor, né? Porque é queijo meia cura. Aí uma coisa legal é que também pode substituir o queijo. Por exemplo, aquele é com queijo Minas. Então, se a pessoa não gosta do meia cura, pode usar o Minas, pode usar o queijo que a pessoa preferir. Eu só não aconselho muito o parmesão, porque ele puxa e pode dar alguma alteração no produto final, na massa. Como montar, então, a nossa sopa? Fácil demais. A gente começa pelo leite. Fervendo o leite, a cebola e a manteiga, para que a cebola e a manteiga dê sabor ao leite, que é também o sabor que vai... Esse sabor que vai deixar a sopa paraguaia mais gostosa. Legal. Aí eu fervo e deixo ele amornar. Porque eu não posso jogar aqui muito quente, né? Aqui ele já tá morninho. Eu até fervi antes, Tati, pra gente ganhar tempo, porque não tem nenhum segredo, né? É só colocar tudo aqui. Eu espero subir fervura e aí já tá pronto. Aí eu pego aqui, ó, nessa mistura, coloco o queijo. Aqui tem 600 gramas. Mas já aconteceu de eu ter só 500 gramas e dá certo. Não vai dar errado se faltar um pouquinho de queijo. Pode ser um pouquinho menos. De meio quilo até 600 gramas de queijo. Para um pacote de milharina. Um pacote de milharina. Mais ou menos quantas gramas? Eu tive um problema para achar milharina. A gente que não conhece as coisas, eu tava farinha de milho, só que eu queria que estivesse escrito milharina. Então, se vocês encontrarem na farinha de milho, é milharina. Eu encontrei uma senhorinha, aí isso é milharina? E ela foi me dar uma receita longa no mercado, mas no fim... Que bonitinho. E aí você encontrou? E aí quanto então? 500 gramas, é aquele pacotinho. É meio quilo da milharina? Isso, um pacote de milharina. E mais meio quilo de queijo. Meio quilo de queijo. Aí aqui eu já coloco o fermento. Engraçado, eu achei estranho também quando eu peguei a receita. Aí, como assim? Põe o fermento, depois o leite morno e deixa 20 minutos. Mas ela não é para ficar fofinha, ela fica embatumada mesmo. Tá. E o que me salvou é que eu ganhei lá no Mato Grosso uma sopa paraguaia e tirei várias fotos. E aí eu fui no meu notebook velho, que nem funcionava mais, para pesquisar aquelas fotos, porque eu não estava conformada com a textura. Mas é isso mesmo, ela não é um bolo fofinho.
porque vai muito mais leite, o queijo também tende a deixar mais embatumado, o fermento é pouco, então é um bolo mais embatumadinho, tá? Uma coisa lá também é que a cebola era super grande e eles têm por tradição deixar a cebola bem maior. Eu não gosto de encontrar pedação de cebola, coloquei cebola picadinha. Ah, você sabe que até a hora eu olhei na panela, porque na receita pede uma cebola. Mas aqui eu não vi a cebola, porque ela tá bem picadinha. Exatamente. Eu não gosto de encontrar o pedação. Quem gosta pode cortar de repente em rodelas a cebola e deixar ali. Isso. Lá parece que a cebola é cortada só em pedaços. Divide você em encontra quatro, na né? sopa, exato. Você encontra na sopa uma cebola bem grande. Mas eu não gosto muito desse pedaço de cebola. Eu até falei para as meninas lá no Mato Grosso, eu vou fazer uma sopa paraguaia minha. Adaptada. Adaptada. Aí aqui eu já coloco a gema. Eu gosto de abrir um buraco aqui, colocar a gema, o líquido e mexer. Tá. Porque eu não gosto muito de gema sem mexer, sabe? São 6 gemas, né? São 6 gemas. Esse ovo, ele tá gigante. E então a clara vai render muito mais, as gemas muito mais. Mas se o ovo for pequenininho, aí você vai sentir diferença na hora de... Isso é para hidratar o fubá, a milharina. Aí a gente deixa aqui 20 minutos, de 10 a 20 minutos. Porque ele vai hidratar e não vai ficar tão líquido. Mas aí na hora que você for colocar na sua forma, você vai perceber que tá muito estranho. Quando eu fui fazer, eu percebi isso, eu vou até dividir com vocês, porque vocês vão sentir a mesma coisa. Vai estranhar, né? Isso, é assim, ó, Tati. A milharina desce, o líquido sobe e você fala, desandou tudo. Perdi a receita. Perdi a receita. Mas não, e aí eu fui pesquisar vídeos e tal, é isso mesmo. Tá. A sopa paraguaia, ela é estranha na hora que tá fazendo, mas depois volta tudo normal, Mas fica esse tudo estranho bem. é normal. Exatamente. Aí ela fica assim É que mesmo. a gente estranha porque não é parecido com as receitas que a gente está acostumada a fazer, né? Exatamente, foge, né, daquilo que a gente está acostumado. Aqui, acho que ela tá uma sopa, é aquilo que a gente espera, né? Quando fala sopa, a gente já... Mas aí ela vai mudar. Aí a clara tem que colocar em neve. Eu já fiz assim, ó, já fiz toda a mistura, Tá. bati as claras e acrescentei as gemas. Só que aí o que acontece? Fica um monte de ovo emulsificado e na hora que a gente vai misturar aqui, acaba sendo mais ovo do que massa, fica uma coisa meio desigual, sabe? Então é o certo eu colocar a clara batida em neve mesmo. Porque eu já tentei bater os dois, E não deu emulsificar e misturar, mas aí fica desproporcional, eu acho que não fica muito legal. Aí eu vou bater a clara agora, tá? Só para recapitular, então, a gente tinha na panela 3 colheres de margarina, Isso, bem leite cheia, o leite e a cebola. Isso. Quanto de leite? 1 litro mais 250 ml. Tá, 1 litro mais 250 ml. Isso, E tem uma cebola. gente, e uma Ou cebola. cortada em rodelas, ou em pedaços, ou bem picadinha, como foi o caso Isso. da carne. Aí você pode ou ferver o leite com a margarina e a cebola com a margarina com leite e acrescentar a margarina e ela vai se derreter no calor. Ou dar uma fritadinha na cebola com a manteiga e depois acrescentar o leite, como se fosse um molho branco e parar por aí. E aí levantou, fervura o leite e posso desligar. Desligar o fogo. Aí espera amornar, porque senão vai Tá. escaldar a milharina. Só espera amornar para você não jogar quente, porque aí vai virar um mingau de milho. Perfeito. E aí quando amornar, a gente vai pôr aqui no nosso recipiente e aqui eu já vou ter misturado a farinha de milho, que é a milharina, com o queijo. O queijo. Pelo menos meio quilo de cada. Exatamente. Aí vou fazer toda essa mistura. Deixar descansar de 10 a 20 minutos. Tá. Enquanto isso, eu bato as claras e neves. Perfeito, que é o último ingrediente, então, pra gente compor a Exatamente. receita. Vamos para a nossa última etapa, então, claras em neve.
pronto. Claras em neve batidas. E agora a gente então põe ela aqui com o restante dos ingredientes e Viu forma. que ela já mudou um pouquinho, né? mudou. Não tá tão líquida. Exatamente, essa é a intenção, não ficar tão líquida. Tá. Aí eu venho aqui com a minha clara em neve. É aquele processo do bolo, da avó, né? Que a gente põe a clara em neve pra ficar fofinho. Sopa paraguaia, Mexo. que na verdade é um bolo de milho salgado com queijo. Isso, com queijo. Muito legal a gente poder conhecer Né? os Diferente. costumes gastronômicos, né? De algumas regiões do Exatamente. país e também de fora do Brasil. E eles lá comem muito sopa paraguaia. E lá tem muito paraguaio, né? Eu No achei Mato Grosso tão... do Sul. Eu fui pra aula e os alunos, a maioria não falavam português. Eu me senti culpada por não falar outra língua. Eu falei, gente... Muito fofo, gostei. Só que é muito calor. É quente no Mato Grosso do Sul. Um beijo para todos da região que nos acompanham. Isso. Saudade. Massa pronta. Forma untada, quanto tempo de forno você deixa? 180 graus, 30 minutos. Lá no meu forno demora mais. Então esse negócio de... É assim, ele, apesar do queijo, quando você espeta com garfo, o garfo sai limpo como um bolo. Tá. Então espeta o garfo, é melhor. Porque lá no meu forno foi quase 1 hora. E a receita diz 30 minutos. Então depende muito do forno. Então espeta o garfinho. Só que ele vai dourar nas laterais e quando a gente põe a mão tá bem firme. Tá. Então, aí aqui, ó, eu ponho. Então pode minha variar sopa bastante, de paraguaia. meia hora até 1 hora. Isso. Aqui, ó, essa forma vai ser pequena porque eu quero, mas eu vou colocar para vocês verem. Não deixa, coloca numa forma maior, não deixa ele ficar tão cheio, porque apesar dele não crescer tanto, mas aqui o cozimento vai ser mais lento e ela vai ficar mais... Perfeito. Então, de meia hora a 1 hora de forno. E aí a gente tem aqui a opção, eu vou experimentar, turminha. Lembrando, talvez o pessoal em casa ache que são 2 receitinhas aqui expostas. Não são, é a mesma receita, é a mesma sopa paraguaia. A diferença que eu tenho aqui nesses quadradinhos, ele foi assado nessa forma retangular, que a maioria das pessoas tem em casa. E tem a versão finger food, que é a porção individual. Quem trabalha com festas, eventos, reuniões, que ela serviu inclusive com uma saladinha. Ela pôs aqui, né, uma bisnaguinha com molhinho, inclusive de salada. Exatamente. E aí era um formato, essas forminhas de silicone que a gente também tem. Então por isso que ele tá mais douradinho. Como era a porção menor, ele acabou assando mais rápido, ficou mais douradinho. Mas exatamente o mesmo bolo de milho. O mesmo a mesma bolo de sopa milho. paraguaia. A diferença aí são as formas que a gente usou, por isso esse ficou mais clarinho e aquele ficou mais douradinho. E eu vou Isso mesmo. experimentar. Atenção! Ele é bom que a gente experimente morno a sopa paraguaia. Ele é muito mais gostosa morna. E textura, é um bolo mesmo, né? Olha. É um bom. Atenção. Imagina ela quente, tá, Tati? Essa com queijo Minas você tá comendo, com frescal. Muito bom. E aí o sal, gente, muito cuidado, porque o queijo tem sal. Esse, por exemplo, não tem nada de sal e ele tá no Tá ponto. salgadinho, tá no ponto. Por isso que é legal prestar atenção qual queijo vai usar, porque daí nem Exatamente, precisa não corrigir precisa sal colocar nada, sal. só o queijo é o É. suficiente. Arrasou. Amei que você trouxe essa Você receitinha. viu? Eu sabia que você ia Curiosa gostar. para muitas pessoas. E aí acaba sendo uma homenagem pro pessoal do Mato Grosso do Sul, onde a sopa paraguaia lá é muito comum. E muito Muito apreciada por todos. Parabéns. Arrasou. Muito bom, né? Eu sabia que você ia gostar. Demais. Faça em casa. Obrigada, Vocês gente. também vão adorar a receitinha. Tchau.